essa luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, e Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo Jesus. Então, eu acho esse texto aqui maravilhoso. Primeiro, porque ele vai falar da importância de nós não sermos ingênuos com relação à intencionalidade que existe numa engenharia social, numa arquitetura social em que se tem como objetivo manter as pessoas no mundo das sombras, né? O mundo das sombras é um mundo em que as pessoas andam no escuro, tateando em busca de uma realidade. Então, quando você olha para a cultura pop, quando você olha para a educação, quando você olha para todas as estruturas sociais, não existe um campo neutro no mundo das ideias. Então, não há neutralidade no mundo do pensamento. Então, é muito importante que nós, como igreja, possamos sair desse lugar que as estruturas sociais desejam nos colocar, né? Há toda uma tentativa de silenciamento, né? A ideia desde o iluminismo, depois isso vai se fortalecendo um pouco mais com a estrutura do pensamento crítico na Alemanha, em Frankfurt. Então, aquela coisa da secularização, a ideia de que Deus está fora da vida pública, e aí gerou na igreja a ideia de que a fé é privada. Então, a fé é sua, pertence só a você, e você tem que viver a sua fé, a sua religião na sua vida privada e não incomodar ninguém com isso. Sendo que isso não é um pensamento nem mesmo institucional, porque pela instituição você tem ali direito de expressar a sua fé publicamente. Então, nós vamos aceitando alguns discursos de forma muito passiva, de forma muito ingênua. Então, primeira coisa que ele fala aqui, que o Deus desse século segue o entendimento dos incrédulos. Então, há uma engenharia, não há... nada é por acaso, nada do que é produzido na mídia, nada do que é produzido nos meios de comunicação, nada é neutro, tudo tem a sua intencionalidade, tudo faz parte de uma grande engenharia espiritual, e nós, como igreja, precisamos entender como nos colocar diante desse mundo, né? E aqui ele vai falar de algo muito importante, ele vai falar sobre o Evangelho, né? Então, onde que eu estou aqui? E ele fala que a intenção de manter as pessoas no escuro, né, é para que não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E aí eu quero só ler um outro texto também, que está em Efésios, capítulo 5, que aqui eu vejo que é a forma como nós devemos nos posicionar diante dessa engenharia toda, né? Efésios capítulo 5, pois, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas, cobiça, nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Sabeis, pois, isto, nenhum incontinente, impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz,
Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pois, pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Vede prudentemente como andais, não como nécios, mas sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, aqui ele vai deixar de forma muito clara, diante de toda uma intencionalidade de manter todo mundo no escuro, nós precisamos nos despertar. Ele fala, desperta de entre os mortos, né? Desperta tu que dormes entre os mortos. Não está falando que existem pessoas que nasceram de novo que estão mortas, mas pessoas que estão adormecidas pelo espírito de complacência. Existe uma diferença entre a compaixão e a complacência. A complacência é quando você olha e você não faz nada, né? Você não se posiciona, você se torna passivo. E aqui a Bíblia é muito clara que não sermos cúmplices das obras estéreis e improdutíveis das trevas. Então, nós precisamos, num mundo em que há uma intencionalidade em, por todas as formas, manter as pessoas tateando no escuro, nós despertarmos dentre os mortos para que resplandeça a sua luz, para que sejamos o tipo de gente do Sermão do Monte, que, como homens do futuro que moram na cidade edificada sobre o monte, possam resplandecer como astros de luz no mundo incorruptível. Então, é muito importante que a gente entenda a necessidade de desenvolver uma cosmovisão cristã e bíblica e entendermos, primeira coisa, é sair desse lugar de complacência, sair desse lugar de passividade, um discurso muito comum que existe, pelo menos na educação, que é a área que eu estou atuando, da laicidade, né? Que ali você não pode misturar a fé com a educação, porque como se a fé fosse uma metanarrativa manipuladora, controladora, mas isso é mentira, né? Ou seja, é uma tentativa de silenciamento para que haja dentro da educação apenas uma metanarrativa, porque a metanarrativa ela tem uma estrutura: criação, queda, redenção e consumação. Essa é a metanarrativa do Evangelho. Só que o humanismo também tem essa metanarrativa. Qual que é na metanarrativa do humanismo? A origem não é criação, é natureza. Você fala mais natureza ou criação? Tá vendo? A gente vai sutilmente, complacivamente, ingenuamente assumindo linguagem. Paulo fala, crie, por isso falei. Você fala o que você acredita. A gente fala natureza, só que natureza é metanarrativa humanista que você aprende na escola, porque não nos dão a opção de dar uma metanarrativa cristã. Então, a ideia de que não tem uma influência de fé é mentira, porque existe uma fé humanista, existe o humanismo religioso. Procura na internet, Google, manifesto humanista. Então, você vai ver vários manifestos da fé humanistas que tem ali declarações de compromisso dessa visão de mundo chamado humanismo. Então, ao invés de criação, é natureza, que as coisas vieram do acaso e não da intencionalidade divina. O que é queda para o humanismo? Para a gente, a queda é o quê? É quando o homem se afasta de Deus. O que você aprendeu na escola como era das trevas? Hã? O que aconteceu na era das trevas? Havia uma influência da religião. Estão entendendo? Então, para a metanarrativa humanista, o que é queda? A ascensão da fé, dentro da esfera pública. Então, para nós, o que é redenção? Redenção é o nascer de novo a partir daquele que é a luz do mundo, não é? O nascer de novo é
a redenção de um novo homem por meio da fé, por meio da iluminação. O que é a redenção na metanarrativa que os nossos filhos estão aprendendo na escola? O que é o iluminismo? O homem é a luz do mundo. O homem é a luz do mundo na autonomia da fé. Ou seja, a redenção é tirar Deus da esfera pública e o homem se tornar o centro do pensamento. Se isso não é uma metanarrativa religiosa, é o quê? E o que é a consumação dentro do humanismo? É a promessa da era moderna. Um mundo melhor, mais justo, por meio da revolução da economia, da política, da ciência. E aí não entregou o que prometeu para a era pós-moderna. Nós vemos aí uma geração toda desiludida e uns caras malucos como Elon Musk tentando criar um paraíso sem precisar de Deus. Então, existe uma metanarrativa religiosa por trás de toda a estrutura de formação educacional das pessoas. Só que a gente, como o Dani falou, a gente vê que existe um mundo todo organizado, estruturado, toda uma engenharia de um Deus desse século, que quer manter todo mundo no escuro. E o chamado de nós nesses dias é: desperta, tu que dormes, Cristo te iluminará, e ande como filhos da luz. Andem como os filhos da luz, em toda bondade, justiça e verdade, porque tudo aquilo que é a luz é manifesto. Então, a ideia é que nós venhamos a nos tornar esse manifesto, e não sejamos mais cúmplices e nem complacentes, né? Mas que sejamos agentes de salgar a terra e trazer luz ao mundo. Como é que fala agora? Ô, louco, mano. Cara, eu vou tentar ser mais prático, tá? Cara, mas eu acho que, de fato, é uma guerra, assim, né, que enfrentamos. Eu acho que o Bonfim trouxe de forma clara, né, essa guerra dentro da comunicação, dentro das mídias. O tempo todo somos bombardeados, né? Eu acho que o andar na rua, a gente é caçado, né, por esses tipos de ideias. E o meu público hoje, assim, de atuação dentro da igreja é jovem, né? Então a gente está falando aí de faixa etária de 25, 26 anos de idade. E eu percebo a dificuldade do pastoreio local com essas pessoas no sentido de integridade da vida. Hoje a gente vê mais que temos muito conhecimento, muita informação, mas vemos ainda muita gente fragmentada, né, nos seus sonhos, nas suas perspectivas, e não consegue encontrar Deus no meio da vida, né, no mais ordinário. Então, hoje, essa dificuldade, assim, e dentro da igreja, essa guerra das informações lá fora, e o quanto tem nos prejudicado, nos deixado cansados, uma certa apatia espiritual. E eu tenho falado e pensado nesses dias como que até as estruturas, né, de templo, de igreja, como isso tem mudado e tem se tornado ambientes consumistas, né? E isso tem nos afastado da beleza, do verdadeiro olhar para Deus, para o olhar sacro. Esses dias eu até brinquei. Os meus filhos, eles são bem animados, assim, um dia eu vou trazer eles, vocês vão ver. Cara, a nossa igreja tem parede preta e tal. Eles chegam bagunçando tudo e blá, 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 blá. Cara, eu entro na igreja católica com eles, é um silêncio, uma paz. Eu falo, meu amigo, o que tem aqui dentro que faz eles aquietarem, né? Mas percebe, até as nossas estruturas, assim, nos rouba o sagrado, a ideia de um lugar, de encontrar a beleza do Senhor. E eu percebo que, como igreja, a gente tem esse desafio para os próximos anos também. Esse consumismo,
essa ideia de a gente vem aqui para receber algo, né? Quais são as canções legais que vão tocar, qual é a mensagem boa que vamos ouvir. Isso tem nos fragmentado, tem nos dado uma fé fraca, frágil, um amor, como nós lemos, que está evaporando, né? E tem gerado um tanto de gente cansada, porque as nossas experiências de o que nós queremos ser está muito naqueles que estão lá fora, conquistando, ganhando, né? Hoje, cara, você tem jovens aí de 22 anos milionários, isso é loucura, e você está com 30, 40 anos, você fala, meu amigo, o que eu fiz de errado? Né? E isso tem tomado, cara, o nosso convívio de igreja, assim, e tem roubado, de fato, aquilo que deveria ser o principal no nosso coração. E não só de informação, né? Nós estamos falando aqui esses dias que conhecer a Deus não é só sobre informações intelectuais, né? Não é só sabermos de forma sistemática quem é o nosso Deus, mas o convívio em saber, esse é o meu Deus, esse é o meu Senhor, eu reconheço, eu tenho a minha fé firmada nele, e sei que nenhuma dessas coisas lá fora vai me devorar, né? Porque o sentimento que dá é que essas coisas vão nos devorar a qualquer momento, né? Qualquer momento eu vou me entregar, porque parece que é como uma onda que está passando. E nós, como igreja do Senhor, precisamos, de fato, acho que estar firmes nesse lugar. Eu gosto muito de Romanos 11 e Romanos 12, né? E Paulo ele faz ali um hino de louvor no meio ali de Romanos 11 para Romanos 12, e ele expressa o fundo do coração, né? Ó profundidade das riquezas do conhecimento de Deus. Cara, a gente carrega algo tão incrível, tão belo, olhar para o plano eterno de Deus, e às vezes nos perde o deslumbre, né? O que nós fazemos parte, né? Aquilo que o Senhor nos chamou. E Paulo ali, ele vai do capítulo 1 ao capítulo 11 traçar o plano de Deus, ele está ali expondo de forma sistemática o evangelho, de repente ele para, o sentimento que ele para e fala, ó profundidade. Sim, uau, que incrível é isso tudo. E eu percebo que todas essas coisas têm nos roubado esse deslumbre, sabe? Todas essas coisas têm nos roubado olhar para a beleza do evangelho, e por isso a gente não está conseguindo ser transformado, por isso a gente, em vez de não estar se amoldando, a gente está se amoldando dentro da igreja aos padrões lá de fora. Eu acho que tem faltado os nossos olhos ver beleza e ver deslumbre, principalmente em relação ao plano de Deus, ao evangelho do Senhor. E isso tem nos deixado fracos, cansados e sempre atrás de coisas que vão passar, né? Então eu creio de fato numa reforma, né? Numa reforma esses dias de amor pelo Senhor, uma reforma de simplicidade. Eu falo, às vezes eu pego elementos físicos, mas eu acho que tem mais a ver de forma interior. Mas eu acho que as igrejas vão voltar a ser brancas de novo, sabe? Vão voltar a ter músicas calmas de novo. A gente não vai precisar ter tatuagem mais, né? Andar de vans. Entende? É a simplicidade assim de não ter que se amoldar a nenhum padrão, mas a beleza do evangelho, a beleza do conhecimento do Senhor vai nos mover e ser aquilo que mais nos motiva e incentiva. Amém? O combinado é falar por último, assim, tá bem certo. Mas assim, pegando só para pincelar assim, a gente tem aqui como igreja, né, a gente tem construído nesse tempo esse entendimento da vida da igreja, né, que não foge desse lugar da gente buscar o aprofundamento sobre o conhecer a Deus, né, e prosseguir em conhecer. Enquanto vocês estavam falando, eu fiquei refletindo sobre isso, né, o quanto o Senhor tem nos feito avançar no nosso entendimento prático do que é a vivida da igreja nesses dias. E a gente tem tido essa oportunidade de viver isso na nossa leiga movimentação de ser igreja, né? Eu, particularmente, cresci na igreja, indo para a igreja ali com minha avó me levando para a igreja, e eu sentar no banco, ficava desenhando no culto, porque eu era criança. E aí, ao longo da vida, a gente vai congregando ali, e aí
quando você estava falando aí, eu lembrei desses elementos, dessa reverência, né, dos cultos que a gente tem, de fazer assim, a criança, não faz nada não, menino. Aquela coisa, sabe, de ficar quieto na igreja, que a minha igreja era desses bancos de madeira ainda, né, que eu congregava, que até hoje é, inclusive. Mas traz esse sentido dessa reverência e tudo mais. E hoje, na nossa realidade, que a gente está construindo aqui, Casa Farol, falando especificamente, como a gente pode cultivar esse lugar da reverente submissão ao Senhor do nosso coração, né? Porque vem de dentro para fora, né? Essa consciência daquilo que a gente estava aqui perseverando, né? A gente encerrou sem querer encerrar o primeiro momento, porque esse entendimento de estarmos perseverando nessa busca da presença de Deus, movendo o nosso coração a permanecer ali em silêncio, até que Ele fale, até que Ele se mova de dentro para fora em nós, né? Então, nesse contexto de vida que a gente está vivendo hoje, a tendência de nós nos tornarmos pessoas que são imediatistas, né? Eu venho, consumo uma palavra, eu venho, consumo uma boa música, um bom louvor, e tenho aquela sensação, aquele êxtase e vou embora, e a minha semana vai no automático, de segunda a sexta, a sábado, quem trabalha sábado, e eu não consigo produzir algo, de fato, que glorifique a Deus, né? Hoje, por exemplo, eu tenho... eu falo isso o tempo todo, né? Porque isso tem estado forte na minha rotina, que é a educação do meu filho, né? Ele estuda em método homeschool, né, em casa, e a gente participa de uma comunidade de educação clássica, né? Então, toda semana eu estou em contato com adolescentes que estudam em casa, com seus pais. E a gente tem visto a experiência, o quanto é importante a gente produzir neles esse entendimento para que eles estão estudando. Eles estão estudando para a glória de Deus. Eles estão se tornando homens e mulheres para a glória de Deus. E quando a gente tem essa responsabilidade de ensinar os nossos filhos o que eles estão se tornando como homens e mulheres para a glória de Deus, isso fala desse entendimento da vida da igreja que está se estendendo além desse ambiente das quatro paredes, que tanto ouvimos falar alguns anos atrás, né? Precisamos sair das quatro paredes. A gente ouviu muito, a gente falou muito. Vamos para as nações, aquele ardor, aquela coisa toda. E, para mim, isso fala desse lugar da saída das quatro paredes. Quando a nossa casa, nesse ambiente sacerdotal, né, a nossa casa, a casa de filhos de Deus, estão assumindo esse papel de formar filhos e filhas que glorifiquem a Deus. Esse é o desafio num contexto de tempo onde as coisas são igual ao miojo, o que é 5 minutos está pronto, instantâneo na água, né? Não tem nutrição, não tem nenhum suprimento que vai te manter por muito tempo e ainda pode ser nocivo para o nosso corpo. Mas nós precisamos produzir elementos que apontem para a eternidade. E esse é o nosso maior desafio, num contexto de tantas informações, né, como foi falado aqui desde ontem pelo Anderson, e que a gente não consegue processar essas informações. A gente precisa compreender o nosso papel, seja como pais na criação dos nossos filhos, seja enquanto homens e mulheres na nossa vida. A gente consome coisas direta e indiretamente. E aí, como a gente vai lidar com tudo isso? Como o nosso corpo é aquilo que a gente come, né? Se a gente come uma fruta, ela não é saudável. O nosso corpo vai absorver aquilo que é saudável para ele, mas o resto vai sair por onde você já sabe que sai. Mas a gente sabe que a gente precisa comer porque aquela fruta tem elementos importantes para o nosso corpo. É assim a relação com a informação. Aquilo que a gente está consumindo tem coisas que são indiretas. A gente precisa entender que a gente precisa fazer a digestão dessas coisas para elas saírem do nosso corpo. A questão é como nós estamos lidando com essas coisas. Seja com celular, seja com computador, seja com televisão, seja com o que estamos lendo, seja com o que não estamos lendo. Precisa pensar desse lugar para que a gente forme pessoas, forme filhos e filhas que glorifiquem a Deus, né? Conhecer a Deus, mas o conhecer a Deus por meio de uma amizade com Ele, por meio de comunhão com Ele. E essa é uma palavra que a gente não pode abandonar da nossa vida e, infelizmente,
é uma das coisas que mais a igreja tem feito, que é desprezado a comunhão. Então, eu estava conversando aqui com o Gu, até com o Anderson hoje um pouco, como a gente tem a tendência de rejeitar os movimentos pelo qual o Espírito nos levou, né? Então, o Espírito ele está fazendo algo em uma determinada época e, de repente, os homens eles caem, né? Eles vacilam e a tendência que a gente tem é rejeitar tudo aquilo que o Espírito fez naquele tempo por causa da queda dos homens que Deus usou para fazer aquilo, né? Então, um exemplo bem importante assim, é a questão da casa de oração. Então, há um tempo atrás, a gente ouvia no Brasil inteiro, no mundo inteiro, falando sobre a casa de oração e tudo mais. E quando os homens referências nesse mover de Deus caíram, a gente rejeitou esse princípio da necessidade de estarmos orando e tudo mais. Então, tem 3 coisas, como eu disse, para ser prático, que são fundamentais para que a gente, de fato, desenvolva o conhecimento de Deus. Uma é a oração, tá? Sem dúvida nenhuma. A oração, a leitura da palavra, mas, de igual modo, e esse é uma das coisas assim que Deus permite com que as quedas venham, para quando você torna aquilo que é importante como único, as coisas dão errado. Então, a casa de oração ela é importante, mas ela não é a única coisa. E muitas pessoas estavam fazendo da casa de oração a única coisa. Então, tão importante quanto orar e quanto mergulhar nas Escrituras é a comunhão dos santos. E essa é uma das coisas que a igreja mais rejeita. A gente imagina o conhecimento de Deus, a gente babando no nosso quarto sozinho e recebendo uma presença poderosa, mas nós achamos menos importante o relacionar com o meu irmão intencional e Jesus que é revelado através da vida dele. Assim. Então, essas são 3 coisas fundamentais que a gente precisa ser intencional na nossa busca, porque é uma busca contra tudo que está ao nosso redor de fato. O mundo jaz no maligno. Então, tudo aquilo que o mundo produz é fruto de engano. Então, tudo aquilo que o mundo produz é contra o conhecimento de Deus, é para nos trazer fortalezas na nossa mente que se levantem contra o conhecimento de Deus. Então, nós estamos em uma guerra pelo conhecimento de Deus. E para sermos intencionais nessa guerra pelo conhecimento de Deus, nós não podemos nos isolar, achando que vamos conhecer a Deus no nosso quarto apenas. Mas fundamental para isso é a comunhão dos santos e o relacionamento intencional para conhecer a Deus por meio do meu irmão.